Gente amada do meu coração, a paz. Vamos lá? Romanos capítulo 8. Eu vou ler para vocês um dos textos, um dos versos preferidos da minha vida. Eu já falei para vocês quais são os meus cinco versículos preferidos, né? Eu já falei para vocês. Os meus 5 versículos não, meus 5 capítulos preferidos. É o Pentateuco do Evangelho. Salmo 34, João 3, 2 Coríntios 4, 2 Coríntios 5 e Romanos 8. E eu tenho o meu top 3 versículos preferidos. São os versículos que eu constantemente cito. Na verdade, eu vou falar meu top 5. Vou deixar aqui para vocês lerem. Ó, o primeiro versículo que acompanha a minha vida é Atos 20, 24. Não tenha a minha vida por preciosa. O segundo é Isaías 41, 10. Não temas, porque eu sou contigo. Outro texto que acompanha a minha vida é o Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Outro que eu constantemente estou falando é Jeremias 29, 11. Eu que sei os planos que tenho ao vosso respeito. E o último é Romanos 8, 18. Para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Esse texto ele é profundo, ao ponto de eu poder ficar um ano pregando só sobre ele. Vamos ler aqui, pra gente meditar junto? Vamos lá. Verso 16 de Romanos 8. Hoje é a parte... Eu pus a parte 6, tá errado, é a parte 5. Eu sou uma anta obesa mesmo, né? O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos também herdeiros. E herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo. Jesus amado. Tirei aqui. E co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que com ele também sejamos glorificados. Olha aqui a afirmação de Paulo. Lidiane, mother amada. Somos filhos e somos herdeiros se é certo, ou se é verdade, ou se o fato aconteceu, que com ele padecemos. Vamos ver no dicionário o que é padecer? Padecer. Verbo transitivo direto dizendo sofrer um mal físico, suportar, aguentar, arcar, aturar, comportar-se como, se manter como, passar por. Somos filhos de Deus se com ele padecemos. Amados, quero falar hoje com vocês sobre as aflições deste tempo presente. Se eu chorar hoje, vocês não liguem, tá? Por favor, não me julguem. Quem não achar no Facebook, é só colocar Daniel Saad e entrar no perfil. Vai estar lá o ao vivo. Tá? Maria Jesus S.O. Se é certo que com ele padecemos, para que com ele sejamos glorificados. Deixa eu fazer um aviso para vocês. Se alguma vez alguém chegar para você e falar assim, olha, o evangelho de Deus é um evangelho de prosperidade e vitória, que se você chegar em Jesus, todos os seus problemas estão resolvidos. Essa é uma mentira do inferno, tanto quanto dizer que todos são filhos de Deus. Não é verdade. Você tem a vida eterna garantida, você tem o nome escrito no livro da vida garantido, você tem o cuidado de Deus na sua vida garantido, você tem a resposta das suas orações, ainda que seja não, né? Você tem os anjos servindo ao seu favor, você tem o amor de Deus, você tem o consolo, você tem o fortalecimento, mas não há um texto que promete que você não sofrerá aflições. Não tem. Você sofrerá aflições, você sofrerá injustiças, você sofrerá perseguições, você vai ouvir o que você não quer, você vai passar pelo que você não quer, você vai conviver com quem você não quer, você vai ser colocado em situações que você não gostaria, mas isso acontece por quê? Porque a nossa vida não nos pertence mais. Não nos pertence mais. Vou ler para vocês Atos capítulo 20, verso 24. Olha só a palavra de Paulo. Paulo estava preso, tá? E ele estava prestes a ser levado para o seu julgamento. Ele sabia que ia morrer. Paulo sabia já que ele ia morrer. Já estava meio que certo isso na vida dele.
Só que a morte não o abalava. Olha a palavra de Paulo aqui. Por isso que é um dos textos da minha vida. Eu pus como primeiro. Olha o que Paulo diz. Deixa eu achar. Aí, ó. Olha o que Paulo fala para os irmãos dele. Atos 20, a partir do verso 18. Logo que chegaram junto dele, logo que os irmãos de Paulo chegaram junto dele, Paulo lhes disse: vocês bem sabem, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, vocês sabem como eu me comportei no meio de vocês. Olha essa palavra. Paulo ele está sabendo que vai morrer, ok? Paulo ele já foi revelado pelo Espírito Santo que ele vai morrer. Ele fala isso para Timóteo na carta de 2 Timóteo, capítulo 4. Ele fala assim: já estou sendo levado como oblação. Oblação é uma oferta, tá? Já sei que estou sendo levado como... Paulo já sabia que ele estava sendo levado para morrer. Ele já sabia disso. O Espírito Santo já tinha garantido. E isso aqui é como se fosse o epitáfio. Sabe o que é epitáfio? Mensagem do túmulo. Aquela mensagem que fica no túmulo. E Paulo fala para os irmãos: ó, vocês sabem, desde o primeiro dia que eu entrei na Ásia, como que eu me comportei todo esse tempo no meio de vocês. Servi ao Senhor com humildade, com lágrimas e tentações, e as ciladas que os judeus me sobrevieram. Como nada... Ô Lucas Deliane, que mensagem boa, rapaz. Muito obrigado, viu? Deus te recompense por esse carinho. Você é um irmão precioso, meu. Olha só, Paulo então está falando de como foi a caminhada dele com Deus. Servir ao Senhor com humildade. E Paulo está falando isso porque ele tinha todos os dons. Paulo falava em línguas mais do que todos. Paulo profetizava. Meu Deus do céu. Olha a lista lá de 1 Coríntios. Parece que o cara fazia tudo. Era um cara especial. Mas, e ele falando, ó, servir com humildade. Isso aqui serve para vocês, crentes, filhos da égua, que se dizem crentes, mas não são, que gostam de trazer glória para vocês. Eu sou o pastor que cura. Eu sou o pastor ungido, não toque em mim. Tua fuça. Se tem alguém que tem que aparecer, e se tem alguém que tem que ser engrandecido, é o nome de Jesus. Não interessa o tamanho da tua igreja, não interessa o tamanho da sua popularidade, não interessa. A luz que brilha é a de Jesus. E ai daquele que quer tomar a glória de Deus para si. Paulo, tendo o direito de se achar, ele fala: não, servir ao Senhor com humildade e com muitas lágrimas e muitas tentações. Ele está falando aqui que ele sendo o homem que era, e eu não estou engrandecendo Paulo, coisa nenhuma. Eu estou engrandecendo o Espírito Santo na vida dele, porque tudo é dele, por ele, para ele, é de Deus, sempre. A gente dá honra a quem tem honra, claro, mas a humildade está em reconhecer que tudo que você tem de bom vem de Deus. Então Paulo aqui ele fala com lágrimas. Então as lágrimas existem. Tentações vêm da parte do diabo. Tentação não vem de Deus vem provas. Deus manda provas e o diabo manda tentação. E o diabo é a nossa carne, né? Que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Interessante porque Paulo fala de Jesus e de Deus, que é o Deus dos judeus. Mas ele era perseguido pelos judeus. Então os próprios judeus perseguiam Paulo, e Paulo estava pregando a verdade sobre o Deus dos próprios judeus. Então isso mostra que se você quer servir a Deus com alegria, quem mais vai te perseguir não é ímpio. Quem mais enche o meu saco não é ímpio. Quem enche o meu saco é crente falso, crente herege. Nossa, gente, vocês tinham que ver a quantidade de palavras de maldição que eu recebi de crentes porque eu fiz o vídeo explicando o batismo do jeito que ele é, do ponto de vista bíblico correto, fazendo a exegese correta de Malaquias 3. Eu recebi ameaça de pastor dizendo que eu ia ser comido de bicho. Então, crente, o crente se volta contra aquele que fala a verdade. Você, meu querido, deixa eu falar a verdade pra você. Se você quiser obedecer a Deus, você será taxado como radical pelos seus próprios irmãos da igreja. Viu? Você será taxado como radical pelos próprios irmãos da sua igreja. Isso acontece porque cada dia mais a igreja está se parecendo com o mundo. E quanto mais a igreja se parece com o mundo, quanto mais você se parece com Jesus, mais você fica diferente da igreja moderna. Então você será taxado como radical pelos próprios servos do Senhor Jesus. Entende? Então você será perseguido, já estou te avisando, tá? Não sofra por isso. Olha o que Paulo fala. E nada que fosse útil eu deixei de anunciar. Paulo está dizendo que ele não deixou de falar nada do que precisava ser dito. E quando eu digo nada do que precisava ser dito, são as promessas
e as exortações. Amar não implica concordar com o erro, tá? Você pode ter, por exemplo, um amigo gay, e não tem o menor problema você ter um amigo gay, menor problema. Não deixam de ser pessoas maravilhosas. Mas você nunca pode dizer que ele está certo diante de Deus, não está. Então você vai amar, você vai conviver, você vai ser amigo, você vai comer junto, você vai viajar junto, você vai ser amigo, cara. Não tem nenhum problema, deve ser amigo. Devemos ser amigos de todas as pessoas. Mas nós nunca vamos poder concordar. Uma coisa dizer assim, respeita. Sim, respeita, mas não concorda. Discordar não é desrespeitar. Jesus, ele amava a prostituta, mas ele dizia, não peques mais. Jesus amava o fariseu, mas dizia, deixa de ser religioso. Jesus amava o bandido, mas dizia, não roube mais. Então, você ama, mas você não deixa de dizer o que precisa ser dito. Entende? Nós estamos muito acostumados a querer conviver com quem só concorda conosco. Mas se você conviver com quem só concorda com você, você não cresce. Você é bajulado, você quer ser bajulado. Você não quer ter amigo, você quer ter bajulador. Então você tem que andar com quem te corrige também. Mas não com invejosos, porque os invejosos corrigem para te destruir. E quem te ama, corrige para que você cresça. Quando eu corrijo alguém que eu amo, jamais é para humilhar, jamais é para apontar. Tem um ditadozinho que fala que cada vez que você aponta para alguém, você tem 3 dedos apontando para você. E é verdade. Você tem que tomar muito cuidado para apontar, porque tem 3 dedos te apontando. Ó. Então, o exortar não é o julgar. Não confunda as coisas. O não julgueis que Jesus fala em Mateus capítulo 7 é um não julgue de forma hipócrita. É você puxar a orelha de alguém, só que você faz pior. É isso que Jesus está falando. Não julgueis hipocritamente. Não sei se existe essa palavra, hipocritamente, acho que existe. E Jesus está dizendo também, não condene. Então você falar para uma pessoa que ela vai para o inferno, você não tem bola de cristal, você não é Deus, você não é juiz, então você não sabe. Agora, o que você tem que dizer é sobre a prática da pessoa. Você tem que falar, olha, isso que você está fazendo não é coisa de gente de Deus. Isso que você está fazendo é pecado. Isso que você está fazendo é coisa de quem vai para o inferno. Você não fala, você vai para o inferno. Você não pode fazer isso. Você não é juiz. Mas você tem que dizer, olha, isso que você está fazendo é coisa, quem faz isso é pessoa que vai para o inferno. Isso é coisa de quem vai para o inferno. Então não faça. Então Paulo está dizendo, não deixei de vos anunciar tudo que fosse útil. E não deixei de ensinar publicamente e nas casas. Isso aqui, gente, não era o foco. Eu não tinha planejado falar esse texto. O pernilongo. Safado do inferno. Morre, eu te odeio. Qual é a palavra que Paulo está ensinando aqui? O que é o ensinar publicamente? Não ter vergonha de falar de Jesus em público. Não tenha vergonha. Uma vez eu estava num café, eu não era casado ainda com a Elinéia, e eu tinha 2 amigas que estavam com problema querendo saber de Jesus, e a gente foi tomar um café, nós 3. E eu comecei a contar para elas sobre os profetas, né? E eu falando alto, eu falo alto, né? Naturalmente eu já falo alto, eu falo bastante. Inclusive eu recebi um e-mail de uma gerente do banco que abriu uma das minhas contas. Não que eu tenha muitas contas, mas eu já tive muitas contas, né? É que eu já tive empresa, então eu tive que abrir e fechar e tal. E aí ela falou assim, Dani, quando eu te conheci pela primeira vez, eu tinha certeza que você ia dar golpe na gente. Porque você fala muito. Quem fala muito normalmente é 171. Ai, gente, a vida é divertida, né? E aí eu tava eu tava na mesa com essas meninas tomando café, e aí ela falando alto sobre os profetas e tal. Aí tinha uma senhora bem negra. Eu ouvi esses dias dizendo que os negros não gostam de ser chamados de negros. Que negro, no português, quer dizer coisa ruim, né? Negação, denegrir, que é pra chamar de preto mesmo. Então, se tem algum negro ou preto me assistindo, por favor, só me diga de curiosidade. Você prefere que eu te chame de negro ou de preto? Porque pra mim não tem problema nenhum. Se quiser me chamar de branco, de branquelo, de palmito, isso é de menos. Mas eu sei que eu não sofro o que vocês sofrem, entendo isso. Mas como é que eu chamo vocês? Preto ou negro? Depois vocês me falam. Tinha uma mulher de pele negra ou preta, enfim, bem gordona assim, com turbante. Ela tava bonita a roupa dela, bem colorida assim. E ela levantou, ela veio na minha direção e ela falou assim: que preciosidade, ela falou. Que precioso. Eu falei, o que, minha amada? Ela falou, que precioso. Um menino novo falando tanto dos profetas. E eu fiquei... aquele dia me marcou, por quê?
Porque eu não estava conversando com ela. Ela não era o minha... Ela não era, como eu posso... meu público, entre aspas, né? Não era com ela que eu estava falando. Mas por estar falando publicamente alto, não de uma forma que vai atrapalhar as pessoas, né? Meire, saudade de você e do Fábio. Saudade mesmo, amo vocês, de monte. Ela não era o público, mas por estar falando alto, ela ouviu e absorveu. E aquilo, gente, quando você vai falar de Jesus, eu já vi várias vezes o crente, ele vai falar de Jesus em público, ele fala baixo. Olha, eu tô orando por você. Meu filho, fale alto, eu tô orando por você. Deus é bom o tempo todo, Deus é maravilhoso. Olha, gente, eu já tive muitos testemunhos de sementes que caíram por falar alto de Jesus publicamente. Não tenha vergonha disso, é maravilhoso. E pelas casas. Esse pelas casas me chama a atenção de uma coisa. É muito gostoso estar com crente. Muito gostoso estar na casa de crente. Quando eu digo crente aqui, eu tô falando de filho de verdade, né? Vocês sabem que eu detesto crente. Eu amo filho de Deus. Eu tenho raiva de crente. Crente é chato. Crente murmura, reclama e não vive o que prega. Isso é crente. O diabo é crente. Mas eu gosto de filho. Filho é uma delícia. Quem nasceu de novo, quem conhece a Deus, isso é uma delícia. Quando Paulo fala nas casas, ele está falando de visitas. Ele está falando de comunhão. Tá? Comunhão. Nas casas é dentro de casa. Então, para Paulo ensinar a Bíblia dentro de casa, significa que alguém recebeu Paulo. E esse receber, rolou uma comida, né? Rolou uma bebida, rolou ali uma mesa, né? Sentado à mesa, delícia. Mas a gente tem que tomar um cuidado. Porque muitas vezes a comunhão dos crentes se torna um assunto fútil e inútil. Tem problema você falar de política? Não. Tem problema você falar de futebol? Não. Tem problema você falar de seriado? Não. De filme? Não. Não tem problema nenhum. O problema é quando é só isso. O problema é quando é só esse o assunto. O problema é quando você está na casa do seu irmão, você tem a chance de juntos vocês se edificarem e não edifica. Então eu fico incomodado quando alguém, por exemplo, me chama para ir na casa, ou alguém vem na minha casa, e a gente conversa, fala bobeira, dá risada, brinca, óbvio, mas não vai ter nenhum assuntinho edificante. Então vigia para que as tuas reuniões não sejam fúteis e inúteis, entende? Continuando. Paulo falando da vida dele. Estou testificando tanto a judeus quanto a gregos. Eu falei de Jesus para todo mundo. O que eu falei para eles? Convertam-se a Deus e tenham fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é o básico. Então, a questão não é ficar discutindo. Não é ficar discutindo pré ou pós. Sabe? Predestinado ou não predestinado. Tem participação humana ou não tem participação humana. Fica essas tretas, isso é conversa pra crente maduro, a sós. Isso não é conversa com neófito, se confunde. O cara nem sabe. Esses dias eu tava discutindo, né, com um cara que ele cria na predestinação calvinista, e eu não creio nisso, né? Quem me conhece já sabe. E a gente conversando ali num tom de debate, mas debate saudável, tá? Porque a maturidade está em entender o quê? Nas coisas olha só, nas coisas, como é que é? Nas coisas divergentes, o respeito. Nas coisas convergentes, a unidade. E acima de tudo, o amor. É isso mesmo. Nas coisas que nós divergimos, o respeito. Nas coisas que nós concordamos, nós nos unimos. Mas acima de tudo, o amor. Top essa frase. E aí ele discutindo ali comigo e querendo me ensinar sobre predestinação e os textos que eu já sei de cor. Aí ele virou e eu falei assim pra ele, cara, mas vamos falar aqui sobre ser pobre do espírito. Você é pobre de espírito? Aí ele falou, eu não, pobre de espírito é você. Só que pobre do espírito é um elogio. Quando Jesus fala em Mateus capítulo 5, bem-aventurados os pobres de espírito, ele não está falando de Espírito Santo, ele está falando pobre do espírito humano. Pobres do espírito, com ezinho. Então significa pessoas que vivem não para si, mas que vivem para Deus. Entendeu? Você ser pobre de espírito significa que você se importa menos com o que você concorda e você se importa com o que Deus fala. Então você é cheio do espiritão e pobre do espiritinho. É isso que é ser pobre de espírito. Então o que Paulo falava? Primariamente, não, priorizando-mente, não sei qual é a palavra. Prioritariamente, é isso. Conversão a Deus e fé no Senhor Jesus Cristo. Verso 22. Agora, eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que vai me acontecer, a não ser o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que esperam prisões e tribulações. Ele não sabia o que ia acontecer, mas ele sabia que
viriam tribulações, prisões, que ele iria morrer, né? Tanto que pouquinho depois disso, ele escreve para... Eu já falei isso, né? Que ele escreve em 2 Timóteo 4, que ele já estava sendo levado como oferta. Ele já sabia que ele ia morrer logo em seguida disso. Mas olha o que ele fala. Meu Jesus, esse texto, deixa eu até dar um gole d'água para não me emocionar de novo lendo ele, peraí. Atos 20 e 24. Não faço questão de nada, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que se cumpra em mim, e com alegria, a minha carreira, e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Por quê? Porque eu estou aqui para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Esse entendimento, cara, se esse entendimento for real na sua vida, se você entender de uma vez por todas que a sua vida não é preciosa, isso aqui ele não está falando de suicídio, tá? Mas ele está falando em que, primeiro lugar, vontade do Senhor. Primeiro lugar, só é possível colocar o Senhor em primeiro lugar aquele que entender a brevidade das coisas do agora. É muito pouco tempo para ser perdido com o seu umbigo. Eu estava pensando isso hoje, eu estava dirigindo, e aí eu estava pensando assim, Senhor, uma pessoa que não vive para servir ao reino de Deus, ela consequentemente ela é escrava do seu egoísmo. Só tem essas opções. Ou você vive uma vida para abençoar alguém, ou você vive por você. Ou você vive para o reino, ou você é egoísta. Não tem meio termo. Uma pessoa que não vive para o reino de Deus, ela vai ser egoísta. Se ela não se importar com como que eu posso resplandecer a luz, como que eu posso abençoar, como que eu posso fazer o bem, como que eu posso transformar o lugar, ela vai querer saber só o que pode ser feito por ela. Quero que façam para mim, quero receber, quero ganhar, quero para mim, quero para mim, quero para mim, quero para mim. Ele não quer para os outros. Vinde a mim o vosso reino. Esse é o único texto que ela conhece. Mas ela não quer carregar a cruz. Então Paulo ele fala isso aqui, ó. Se com ele padecemos, nós só somos filhos de verdade se com ele padecemos, para que com ele também sejamos glorificados. É aqui que está o grande X. Você só vai ser glorificado se houver sofrimento. O sofrimento ele não é necessário para a salvação, mas ele é uma consequência inevitável. É impossível você ser crente e você não passar aflições. É impossível. Por quê? Porque é um jeito de Deus sempre te lembrar que o seu lugar não é aqui. Você não pode se acostumar com essa vida. Você não pode se acostumar com essa terra. Você não pode. Porque quanto mais você se acostuma, mais você aceita aquilo que é dessa terra. E quando você aceita as coisas que são dessa terra, você deixa de se escandalizar com o pecado. É o exemplo do sapo. O sapo ele é homeotérmico. O sapo ele absorve a temperatura do ambiente onde ele está. O sapo não é igual a gente que produz a nossa própria temperatura, né? Por isso que a gente gasta tanta caloria, para o corpo continuar sempre lá com seus 37 graus. O sapinho, ele não. Se ele está num lugar frio, ele fica frio. Se ele está num lugar quente, ele fica quente. Ele não tem condição de regular a própria temperatura. Ele só percebe, o sapo ele só percebe se ele tiver uma temperatura baixa e ele for levado bruscamente numa temperatura alta, aí ele percebe. Mas se você for esquentando, ele não percebe. Se você colocar o sapinho numa água, a temperatura ambiente, e você puser fogo, ele morre cozido sem perceber que ele está sendo cozido. Ele não percebe. Então quanto mais você ama essa vida, quanto mais você foca essa vida, mais a temperatura está aumentando, mais você está sendo conivente e você está aceitando o pecado. Você está aceitando e você não percebe que está errado. Então é necessário vir uma correção do Espírito Santo, é necessário vir um sofrimento, é necessário vir uma perseguição, é necessário vir um escândalo, é necessário vir algum tipo de dor. Porque se você não ouve na palavra, você não vai ouvir o Espírito Santo, você não vai ouvir o profeta, você vai ouvir a dor. É a última chance. A dor é a última chance para você prestar atenção. Então é necessário, infelizmente, muitas vezes o padecer para que sejamos com ele glorificados. A dor nos corrige. Você se arrepende do que você ouviu, você se arrepende do que você falou, você se arrepende do que você fez, você se arrepende do que você concorda, você se arrepende das coisas que você achava normal. Mas isso só vem porque você ficou triste. A Bíblia diz isso. Olha que louco. Quando o apóstolo Paulo envia a segunda carta aos Coríntios, eu já falei isso, vou falar de novo. A segunda carta de Coríntios, a segunda carta aos Coríntios é a quarta carta que Paulo escreve, tá? Paulo escreve 4. A primeira perdeu e a terceira perdeu. A segunda virou a 1 Coríntios e a quarta virou a 2 Coríntios. Mas as primeiras cartas, Paulo dá um puxão de orelha violento na igreja.
puxa a orelha. A carta de 1 Coríntios é um puxão de orelha. Ele discorda dos grupinhos, ele discorda dos egocêntricos, ele discorda dos rebeldes, ele discorda dos tarados, ele discorda dos adúlteros, ele discorda dos que tomam a ceia errado, ele discorda dos homossexuais, ele discorda dos ladrões, ele discorda no capítulo 8, no capítulo 9, ele discorda o capítulo 7 é sobre casamento, ele discorda das brigas nos casamentos, ele discorda de pessoas que deixam de fazer sexo, casais que deixam de fazer sexo. Vocês estão em pecado, viu? Vocês estão em pecado, vocês não podem ficar muito tempo sem fazer sexo, é pecado. Vocês têm que... eu tenho a função de não deixar a Elinéia ser sexualmente tentada, é problema meu. E Elinéia tem a função de não me permitir ser sexualmente tentado. Óbvio que isso não é desculpa para traição, né? Meu marido não me dá atenção, então eu vou trair. Não. Mas eu estou falando de um casamento, né, de condições perfeitas. Deveria ser assim. Paulo puxa a orelha de tudo isso. Nos dons, 1 Coríntios de 12 a 14, é um puxão de orelha nos dons e nas falsas profecias. Então você vê que é só puxão de orelha. Bate, bate, bate. Aí o povo fica triste, fica triste, fica triste. Aí ele vem na segunda carta aos Coríntios e ele diz assim no capítulo 7. Ele fala assim: folgo que a vossa tristeza... Folgo é me alegro que a vossa tristeza... as minhas palavras vos trouxeram tristezas, porque essa tristeza é segundo Deus. A tristeza segundo Deus traz arrependimento e traz mudança, mas a tristeza segundo o homem traz a morte. Então quando você fica triste porque você está sendo corrigido, é porque você está sendo aprimorado pelo Senhor. Só vou dar um pause agora, só falar bem rapidamente para não ficar muito ruim de entender, sobre a questão do sexo. A questão do sexo, gente, é sobre... Eu tô falando numa condição perfeita, tá? O sexo, ele não é só carnal, ele envolve muitos sentimentos. Para você fazer um sexo bem feito com seu marido, com a sua esposa, você tem que estar bem em todas as áreas. Vocês têm que estar bem consigo mesma, vocês têm que estar bem entre vocês têm que estar com a mente em paz. O sexo, ele vai muito além da carne. O sexo é uma união de almas, é muito sério. Paulo fala um pouco sobre isso no capítulo 6 de Coríntios, para daí entrar no capítulo 7 que fala sobre casamento, né? Porque o sexo não é simplesmente, tô com tesão, vem aqui e resolve meu problema. Isso é carnal, isso é carnalidade, isso é coito, isso não é sexo. O que Deus está falando é de um momento muito mais íntimo, de união de sentimentos. Então, ele mostra, se o sexo está ruim, ele mostra que alguma coisa antes está ruim. Alguma coisa antes também tem que ser arrumada. Tá? Então, não fique só na superficialidade do sexo. Tem muito mais por trás, mas não é o assunto hoje. A gente fala sobre isso outro dia, tá? O que eu quero falar com vocês hoje é sobre padecer. E aí, só para terminar esse raciocínio das cartas de Coríntios, Diego Bigode, que bom que você tá aí, meu querido. Boa sua palavra, viu? Arrependimento genuíno gera lágrimas e gera mudança. Perfeito, meu irmão, é isso. Agora, o arrependimento segundo o mundo, a tristeza segundo o mundo, traz morte, traz depressão, traz suicídio. Tá? Eu não estou falando das questões clínicas, eu estou falando das questões espirituais. Mas o que Paulo quer agora nos mostrar? Porque do jeito que eu estou falando parece que a vida é triste. Não. Porque ele diz assim: mas para mim, aleluia, para mim eu tenho por certo que as aflições deste tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Olha esse texto. Só esse texto é uma pregação em si só. Para mim, tenho por certo. Para mim, eu tenho certeza que as aflições deste tempo presente não se podem comparar. Vamos pensar. Existe uma discussão sobre qual é a maior dor deste mundo. Alguns dizem que a maior dor deste mundo é a depressão, que faz a pessoa querer tirar a própria vida. Outros dizem que a maior dor desse mundo é perder um filho. Outros dizem que a maior dor desse mundo é clamar e não ter quem o ouça. Enfim, eu não sei qual é a maior dor desse mundo, porque na verdade eu, graças a Deus, não senti nenhuma dessas três, então, para saber, né? Graças a Deus por isso. Mas se alguém já teve essas três, né, você pode me dizer qual é a pior. Como que eu posso dizer para uma pessoa que essa dor é pequena? Como é que eu posso dizer? Porque a pessoa vai virar e falar assim: não, você não faz ideia como essa dor é grande. Só que para eu dizer que algo é pequeno ou grande, eu preciso ter um referencial. Então, por exemplo, se eu falar para vocês que aqui esse copo tem pouca água, eu tenho que comparar que ele tem pouca água perto de um filtro de um galão de 20 litros. Aí perto do galão de 20 litros aqui tem pouca água. Então eu vou falar, então o galão tem
O galão tem muita água. Não, aí você compara o galão de água com a sua caixa de água da casa. A caixa d'água tem 40 mil litros. Então você vai, como é que você vai comparar? O galão tem pouco, a água tem muito. Aí você fala, não, então muita água tem ali na caixa d'água. Não, compara a caixa d'água com o oceano. Aí a caixa d'água é uma gotinha. Então o que Paulo está falando? Gente, se você puser como foco a sua dor, se o seu foco for a sua dor ela cresce tanto diante de você que você não enxerga mais nada. E aquilo te domina. E você fica morto por causa daquela dor. E você acha que isso é coisa de ímpio? Não, isso é coisa de crente. Crente, quando olha um problema, uma luta que seja, uma dificuldade, ele coloca tanta atenção e tanto foco naquilo que aquilo cria o tamanho de um monstro. Agora, qual é o segredo que Paulo está dando aqui para que você não seja destruído pela aflição? Ele fala assim, compara com a glória que há de ser revelada. Tudo que você compara com a glória que há de ser revelada se torna um cisco de nada. Cara, qualquer vantagem que você possa vir a ter de forma ilícita, qualquer vingança que você pode realizar para ferir alguém que te feriu, qualquer prazer orgasmático sexual que você possa conquistar através de uma desobediência, qualquer dinheiro que você receba de uma forma ilegal, que você gaste com prazeres desse mundo, qualquer coisa dessa, qualquer tentação, qualquer pecado, qualquer dor, qualquer injustiça, qualquer coisa dessa, comparado com a eternidade, não é nada. E Paulo, ele diz assim, gente, eu só consigo padecer porque eu não fico olhando o que me tira a alegria. Gente, vocês acham que eu por ser muito alegre, vocês acham que minha vida é alegre? Eu tenho muitos momentos de tristeza, muitos que vocês não fazem nem ideia. Situações que me tiram a paz, coisas que eu não consigo mudar, pessoas que eu não consigo resgatar, pessoas que eu não consigo ajudar, coisas que me falam, coisas que eu falo. Cara, isso tudo vem igual um gigante, e o diabo ele quer fazer o quê? Ele quer pesar na tua consciência, ele quer te acusar, ele quer te destruir, e ele quer fazer você desistir. Olha, a tentativa do diabo, tudo que o diabo faz é para te tirar do caminho. Se ele precisa magoar você, ele vai. Se ele precisa usar seu pai, ele vai. Se ele precisa usar sua mãe, ele vai. Se ele precisa usar seu marido, seu filho, sua esposa, ele vai usar quem ele puder. Não existe misericórdia. Ele quer tirar você do caminho. Então ele vai te ferir do jeito que ele puder. Ele vai chegar com a tentação do jeito que ele puder. Se você tem problemas sérios com bebida, você será constantemente oferecido para você bebida. Se o seu problema é sexual, constantemente você será atacado na área sexual. Se o seu problema é ira, Satanás vai se levantar com pessoas para te provocarem, porque ele quer ver você surtar. Ele quer ver. E como que você não perde? Como é que eu faço para não perder se eu sou atacado de todos os lados? Traz à memória o que te dá esperança. Gente, eu contei nos últimos dias, eu dou oi pra todo mundo que olha pra minha cara. Todo mundo, eu tenho prazer em dar oi, paz do Senhor. Pra todo mundo, tem pessoas que eu não conheço. Boa tarde, boa noite. No elevador, se você entrar comigo no elevador, eu vou perguntar como é que você tá, eu vou te dar oi. Normal, isso é meu, isso é meu. Só que eu contei, as últimas 20 pessoas que eu dei oi, ou a paz do Senhor, ou coisa do tipo, sabe quantas me responderam? 6. As últimas 20 pessoas. 14 ficaram quietas. 14 não me responderam. Teve uma que eu ainda virei e falei, não vai responder? Aí o cara olhou pra mim assustado assim, falei, nossa, nem conheço, o cara foi embora. O cara na rua. Falei, boa tarde. Ele olhou pra mim e baixou a cara. Aí eu virei pra trás e falei, você não vai me responder? Aí ele olhou meio assustado, achando que era briga. Eu falei, vai com Deus, né? 14 pessoas não me responderam. Aí, o que eu pensei? Eu não vou mais dar bom dia pra ninguém. Não vou mais dar boa tarde pra ninguém. Não vou. Só que aí, eu estou errado. Sabe por quê? Porque cada um dá o que tem dentro do coração. Você responde não de acordo com o ambiente, mas você responde de acordo com quem é o seu Senhor. Então, na verdade, se eu tenho Jesus em mim e a pessoa não me responde, eu não vou responder de acordo com ela, eu vou responder de acordo com Jesus em mim. Então eu vou dar o bom dia, eu vou desejar a paz, eu vou ser agradável, eu vou ser simpático até com quem é babaca. Por quê? Porque se o cara é babaca, é um problema dele, porque ele não tem Jesus. Mas eu não posso ser refém da reação dele, porque não é ele que define a minha reação, mas é o Espírito Santo que está em mim que define a minha reação. Isso não é fácil. Isso é quase que impossível. É necessário uma constante meditação e constantemente trazer à memória que o que importa é a eternidade. Pessoas que... Aí ele falou para mim esses dias assim, Dani, você tem que parar de ser bobo. Mas eu não sou bobo. Eu sei que as pessoas estão me tratando mal. Eu sei, eu não sou idiota. Eu sei que o cara está sendo grosseiro.
Porque parece que eu sou bobo alegre, né? O cara tá sendo grosso, atendente, por exemplo, tá sendo grosso, e eu continuo brincando com o cara, para falar assim, cara, você não tá vendo que ele tá sendo grosso? Eu sei que eu tô sendo grosso. Aliás, eu sei que ele está sendo. Mas, gente, se nós que temos a eternidade não formos luz, quem vai ser? Se a gente não reagir como Jesus, quem que vai? Por isso que Paulo está dizendo, olha, essas aflições deste tempo presente, essas grosserias deste tempo presente, essas maldições e maldades que fazem com a gente nesse tempo presente, não se comparam com a glória que há de ser revelada. Olha só esse texto aqui, quer ver? Jesus diz aos discípulos em Mateus capítulo 10, os discípulos estão com medo. Mateus capítulo 10 é um texto que mostra o medo dos discípulos. Eles estão com medo de Jesus mandar eles ir pregar o evangelho, porque até então eles estão caminhando com Cristo, né? Jesus ali é o esteio deles, é o apoio deles, é a cobertura ali deles. Se bem que eu não gosto dessa palavra cobertura espiritual, mas enfim. E aí ele está falando assim, Jesus está falando, olha, eu vou mandar vocês vão ser enviados. E eles estão com medo de ir sozinhos. Aí Jesus vira e fala assim, ó, não temam, não temam. Não tem nada encoberto que não há de ser revelado. E essa palavra recebe agora em nome de Jesus Cristo. Se estão fazendo injustiça com você, não é problema seu a vingança, viu? Deus não vai deixar nada que está encoberto encoberto ao ponto de não ser revelado. Deus trará tudo à tona, pode ficar tranquilo. Nem nada oculto que não há de ser sabido. Deus há de trazer justiça na sua vida. Fique em paz. Deus não deixa nenhum impune, nenhum culpado impune. Nenhum. Viu? Nenhuma maldade que te fizeram será impune. Pode ficar tranquilo. Ou será cobrado por Deus, ou será perdoada na cruz. Mas não ficará impune. O que vos digo nas trevas, digam em luz. Então o que Jesus está falando? O que eu estou ensinando só para vocês é para vocês ensinarem para as pessoas. Quando Jesus diz aqui nas trevas, não quer dizer que Jesus é das trevas. Nas trevas é uma figura de escondido. Jesus ele só ensinou para poucos. Então ele está falando, ó, o que eu ensinei para vocês, vocês ensinem para todos. E o que escutais ao ouvido, pregais sobre os telhados. Isso aqui é uma figura do quê? Aquele que te der atenção, insista e fale alto para aquele que te dá atenção. Verso 28. Não temam o que matam o corpo e não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que possa fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então ele está falando que a sua luta não é com pessoas. Sua luta não é com pessoas. A sua luta é com os espíritos malditos que existem na vida das pessoas. Deixa eu falar uma coisa para você. Sabe por que tem muita gente que não se dá bem com você? Sabe por quê? Não é por sua causa, não. É porque o demônio na vida delas não suporta o Espírito Santo na sua. É por isso. Eu vou pular para o verso 38 porque não vai ter tempo. O que Jesus diz aqui, ó? Verso 36. Nossa, essa palavra é muito forte. Meu Deus, vamos no 34. 33. 32. Verso 32. Portanto, qualquer um que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai. Aleluia. Mas qualquer um que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai. Isso aqui é o texto de Apocalipse 21 que diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus. É isso. É quem é incapaz de assumir que é de Jesus diante das pessoas. Tem vergonha. Isso aqui que Jesus está falando. 34. Esse texto é muito mal interpretado. Não achem que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Jesus não veio trazer paz. Espada, isso não é estranho? Jesus é o príncipe da paz, ele não veio trazer paz. Ele não está falando sobre paz com Deus. A paz que Jesus vem trazer é a paz do pecador com Deus. Na cruz, Jesus leva a ira de Deus nele, perdoa os nossos pecados para que nós tenhamos paz com Deus. Essa paz que Jesus está falando não é paz entre as pessoas. Jesus não veio para trazer paz entre as pessoas, ele nunca prometeu isso. Jesus ele veio trazer o contrário, ele falou, vai ter dissensão, vai ter divisão. Por quê? Porque muitos vão me seguir e outros vão odiar os que me seguem. Gente, chega na rua e fala que você... Fala, pô, olha, eu sou espírita. A pessoa vai falar, legal. Olha, eu sou da Umbanda. Que legal, respeita. Ah, eu sou do Candomblé. Muito interessante, respeita. Ah, eu sou crente. Vai lá, dá dinheiro pra pastor, você rouba, você... Sabe, fala-se mal. Você pode zombar de pastor à vontade, pode zombar de crente à vontade. Mas fala de gay pra você ver. Fala de negro pra você ver. Bate em cachorro pra você ver. Mexe com animal pra você ver. Nosso Deus, você é o inimigo da sociedade. Mas fala de crente, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Faz lá o filme lá, idiota, lá zoando Jesus no Natal. Não tem problema, liberdade de expressão. Por quê?
Porque a Deus e Jesus são odiados, é normal, é normal. O Jesus fala isso em João 15, ele fala assim, se o mundo vos odeia, saibais que primeiro odiaram a mim, e se odiaram a mim, como é que também não odiarão a vocês? Então fique tranquilo, gente. Ó, só um recadinho pra você que odeia crente. Só mais um pouquinho a gente não vai mais estar aqui, tá bom? Jesus já vai levar a gente, pode ficar tranquilo. Não ficaremos aqui por muito tempo, aí você pode ficar com a terra pra você. Só que não vai durar muito tempo, ela vai ser destruída, mas fique pra você esses poucos anos do apocalipse aí. Eu vim pôr em dissensão o homem e o seu pai, a filha e a sua mãe, a nora e a sogra. Interessante que ele não fala aqui do genro, né? Por quê? Porque o problema sempre é a mulherada, olha só. Não é o genro que causa problema. Verso 36. Assim os inimigos do homem serão seus familiares. Misericórdia, velho. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Agora olha esse verso aqui. É aqui que eu quero focar. Ah, só uma coisa. Jesus ele não está dizendo que é para você brigar com suas famílias. Não é isso que ele está falando. Mas ele está dizendo que vai acontecer. Porque muitos pais não vão aceitar, muitos de vocês, pode ser que o seu pai não aceite que você sirva a Jesus. Pode ser que a sua mãe não aceite que você sirva a Jesus. Pode ser que o seu marido não aceite que você sirva a Jesus. Pode ser que a sua esposa não te aceite servindo a Jesus. Isso vai acontecer. Então haverá, infelizmente, muitas dessas dissensões. Infelizmente. Em primeiro lugar, gente, fiquem com Jesus. Ok? E olha o que Jesus fala. Verso 38. Quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Muitas pessoas entendem errado esse texto de Mateus 10, 38. Quando você lê cruz, não quer dizer problema, tá? Eu lembro de uma vez que uma mulher veio pedir oração porque o filho dela usava drogas e causava problema dentro de casa, quebrava a casa e tal. E aí ela veio e falou pra mim, pastor, até quando eu vou ter que carregar essa cruz? E eu tive que ensinar pra ela, falei, não, amada, ele não é sua cruz. Cruz não é problema. Pode ser um fardo, ele pode ser um fardo, sim, mas ele não é cruz, não é isso que Jesus está dizendo. Cruz não é lugar de problema, cruz é lugar do quê? De morte. Então o que Jesus está querendo dizer sobre tomar a cruz e me seguir diariamente, significa tome a morte diariamente. Em que sentido? Em lembrar que eu e você morremos. Nós morremos na cruz. E se nós morremos, morreu o nosso velho homem. E se morreu o nosso velho homem, morreram os nossos direitos de primazia. Primeiro o que eu quero, primeiro o que eu me interesso, primeiro a minha vontade, não mais, porque morremos. Olha aqui Colossenses capítulo 3. E essa mensagem que Jesus está dizendo para a gente tomar todos os dias. Tome todos os dias a cruz. Significa, tome todos os dias, lembre-se todos os dias que você morreu. Olha aqui, Colossenses capítulo 3, verso 1. Portanto, se ressuscitastes com Cristo, ele coloca aqui no condicional, se é verdade que você ressuscitou com Cristo mesmo, buscai as coisas de cima. Buscai é um verbo no imperativo, é uma ordem, não é uma ação de Deus. Gente, não espere Deus colocar em você o desejo por buscá-lo, não vai. Deus se revela para você, Deus mostra o amor dele para você, Deus morre por você na cruz, Deus envia o Espírito Santo para você. Mas se você vai orar, se você vai buscar, se você vai viver, vai obedecer, é você que escolhe. A ordem aqui, o buscai, é um imperativo. Buscai as coisas do alto, onde Cristo está sentado com Deus. É para buscar as coisas do céu, é para buscar a santidade, é para buscar o amor, é para buscar resplandecer a luz. Jesus diz em Mateus capítulo 5 que a vossa luz brilhe diante dos homens, para que eles glorifiquem ao Pai que está no céu. Gente, nós não temos outra opção. Não temos outra opção. Eu tenho que ser sal e luz. Eu não tenho outra opção. Não existe crente que não é sal e luz. Não existe. Ou você é sal e luz ou você não está sendo crente. Meu Deus do céu. Pense nas coisas que são do alto, não nas que são da terra. Se eu for olhar as pessoas me tratando mal, eu vou ter, se eu olhar do ponto de vista da terra, eu tenho o direito de responder, porque eu estou pensando nas coisas da terra. Agora deixa eu explicar uma coisa para vocês. O ambiente carnal é o ambiente de briga do diabo. Ele vai trazer sempre você para a carne para você brigar. Só que você tem que levar a guerra para as regiões espirituais, porque nas regiões espirituais é onde o Espírito Santo guerreia. O Espírito Santo não vai guerrear na carne. Quem guerreia na carne é o diabo. Se você descer pro ambiente carnal, você está no campo de batalha do diabo. Mas quando você leva essa briga pro ambiente espiritual, deixando Deus ser o juiz, orando, fazendo bem, fazendo o que você não quer, mas o que precisa ser feito porque você carrega a sua cruz, aí quem passa a ser o seu advogado é o Senhor. Meu advogado é o meu Senhor, ele me liberta do acusador. Eu não sei a letra.
3. Pensem nas coisas do alto, porque vocês estão mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, ele está falando aqui do arrebatamento, tá, gente? Da volta de Cristo. Então também vós vos manifestareis com ele na glória. Isso aqui ele está falando sobre a transformação do nosso corpo carnal em corpo glorioso. Isso é 1 Coríntios capítulo 15, tá? Depois você leia lá. Olha o verso 5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Isso aqui significa faça morrer a sua natureza terrena. Deus matou o velho homem, mas nós temos que matar a natureza terrena. Como que eu faço para matar a natureza terrena? Primeiro, reconhecer que ela está morta, carregar a cruz. Segundo, você fazer o que precisa ser feito, lembrando que as aflições deste tempo presente não se podem comparar com a glória que há de ser revelada. Amém? Você não é otário, você não é otária quando você faz o que precisa ser feito e não o que as pessoas merecem que seja feito. Porque as pessoas não merecem. A Cíntia acabou de falar assim: primo, preciso de evolução. Sou muito boa, sou mesmo, mas se me peitar, quando eu acho que não mereço, eu respondo à altura. Exatamente. Isso aí que você está falando é você agir como velha criatura. Nós não somos mais velhas criaturas. Nós temos que fazer morrer, lembrando que Deus é o nosso juiz. Tiago capítulo 1 diz que a ira do homem não resplandece a justiça de Deus. E sabe o que é interessante? Porque quando você deixa Deus ser Deus, a forma dele reagir e resolver a situação é muito melhor do que a nossa. A briga gera briga, o ódio gera mais ódio. Mas o amor quebra. O amor quebra, velho. Eu não tô falando pra você ser otário não, viu? Não é pra você ser otário não. É pra você fazer o que precisa ser feito. Ponto. Ore a Deus e fala: Senhor, o que eu preciso fazer? E Deus vai te dizer o que precisa ser feito. Não fala assim: Senhor, eu vou fazer o que eu quero fazer. Não faz o que você quer fazer. Ore: Senhor, o que precisa ser feito? Porque às vezes é necessário uma palavra dura. Às vezes é necessário um puxão de orelha. Mas o que nunca é necessário é você fazer o que a sua carne quer. Isso nunca. Quero terminar, eu tenho 5 minutos. Eu quero contar uma historinha engraçada sobre esse texto de Romanos 8:18. Que eu tava... Acabou a pregação, tá? A palavra de hoje foi essa, sobre carregar a cruz. Eu poderia falar muito mais, mas quis focar isso aqui. Eu trabalhava na Volkswagen e eu tive um problema muito, muito grande, porque eu fiz uma coisa errada, né? Eu era novo, não sabia mexer direito no sistema, e eu tive que mandar um helicóptero para buscar peça e eu mandei errado. Acabou tendo que mandar 2, então a fábrica teve que pagar 2 helicópteros, e uma viagem de helicóptero de Taubaté para São Paulo custava de 6 a 8 mil reais. E por um erro meu, eu errei, a fábrica teve que gastar mais 8 mil reais. E aí o gerente ficou irado, mas foi erro dele, tá? Ele me colocou para fazer algo que eu não sabia, eu não tinha aprendido, né? Você não pode cobrar de uma pessoa que ela não sabe. Você chamar a pessoa de burra quando ela não sabe é maldade sua, você tem que ensinar. Aí eu voltei para casa desesperado porque o gerente disse que ia tirar do meu salário. Só que, gente, eu ganhava 500 reais. Como é que eu ia pagar? 500 reais, 8 mil, gente, não tinha como, eu ia ter que pagar 16 meses, eu ia ter que trabalhar 1 ano e 4 meses de graça, essa é escravo, virei escravo Isaura. Aí eu voltei pra casa desesperado e comecei a orar, chorando, porque eu achei que eu ia ser mandado embora. Aí eu fui pra academia, eu tava lá correndo, na época, né, era saudável, aí eu correndo, aquela coisa toda, e eu lá: Senhor, eu vou ser mandado embora, Senhor, eu vou ser mandado embora, Senhor tem misericórdia, e eu clamando e orando. E a hora que eu fui embora, eu fui entrar no carro, dar com a toalhinha, né, tal, tava indo embora, assim. Eu tô resumindo muito porque eu tenho só mais 2 minutos. Aí, eu cheguei no carro e o meu carro tinha atrás, na traseira, Romanos 8:18. Tava escrito: pra mim tenho por certo que as aflições do tempo presente não se comparam com a glória que há de ser revelada. E quando eu cheguei, tinha um cara muito louco, assim, olhando assim, bebadaço pro carro, falando assim: que bonito texto. Eu falei: meu Deus, ele vai pedir moeda, né? Já tá querendo dinheiro. Corintiano. Bonito texto. Eu falei: ah, que bom, né, cara? Você gostou? É da Bíblia. Aí ele falou assim pra mim, nunca me viu na vida, aquele cara, eu não sei quem ele é. Aí ele falou assim: você lê a Bíblia? Aí você até, né, sim, todo dia, você fica até se achando, né? Claro, leio a Bíblia todos os dias. Aí ele falou assim: ah, mas por que você não vive o que você lê? Gente, eu nunca tinha visto o cara na minha vida.
E a hora que ele falou, por que você não vive o que você lê? Eu olhei e falei, eita ferro. Aí ele virou e falou assim, o mesmo Deus que cuidou de você até hoje vai cuidar sempre. Não se preocupa. Gente, eu só sei que eu baixei pra chorar. Ah, Deus, obrigado, Senhor Jesus, aleluia. Agora o mais louco foi que quando eu voltei pra falar com o cara, pra agradecer ele, pra dar uma moeda pra ele, qualquer coisa, gente, ele não tava mais lá. Eu não sei se ele foi embora, eu não sei se era uma pessoa usada por Deus, eu não sei, eu brinco, né? Que, cara, eu acho que foi a primeira revelação de um anjo disfarçado de alcoólatra da história. Porque ele falou aquilo pra mim e depois ele foi assunto aos céus. Porque ó, sumiu, nunca mais viu o cara. Mas a mesma palavra que ele falou aquele dia pra mim, eu carrego todos os dias. Se o Senhor cuidou de mim até hoje, Ele vai cuidar até o último dia. Porque a Bíblia diz em Hebreus capítulo 13, verso 8, que Jesus Cristo não muda. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo eternamente. Amém, gente? As aflições do tempo de agora, por pior que sejam, não são maiores do que a glória que há de ser revelada na sua vida. Não se preocupa, Deus está vendo o seu choro, Deus está vendo a sua aflição, Deus está vendo a sua injustiça, Deus está vendo o que você precisa. Volte-se a Ele, clame a Ele, porque o nosso Deus não existe uma treva, não existe nenhuma treva que Ele não é poderoso para transformar em luz. Não existe nenhuma situação que Ele não é poderoso para transformar em bênção. O Senhor, Ele é especialista em realizar o impossível na vida dos filhos. Amém? Amo vocês. Manda um e-mail para mim, daniel.sade@uol.com.br. Pede as crônicas, vou mandar para vocês. No finalzinho das crônicas tem lá no finalzinho das crônicas tem os dados para você abençoar essa obra, para que ela não pare. Que o Senhor abençoe e guarde vocês. Final da história, sim, meu pai tá lembrando, o final da história. Fui trabalhar no outro dia, já esperando a chibatada, e o gerente chegou para mim e me deu bom dia, como se nada tivesse acontecido. Aí eu achei que ele ia brigar comigo, né? Aí ele chegou, bom dia, eu falei, bom dia. Aí ele, precisa fazer tal coisa, deu as ordens lá, eu fui fazer. Nunca mais falou sobre o assunto. Nunca mais, não sei até hoje quem pagou esse helicóptero, não sei da onde que saiu, só sei que do meu bolso não saiu nem R$1. Glória a Deus, obrigado, Jesus. Maria Eduarda, te mandei um e-mail, mas não tive resposta. Meio difícil, porque eu respondi todos os e-mails. Deixa eu ver, não tem nenhum e-mail aqui para responder. Manda de novo, por favor. Deus abençoe, povo. Orem por mim, quem puder. Tô precisando muito, tá bom? Tchau.